Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, eu quero ler dois versos antes de nós orarmos pela palavra, verso 35 e 36. Se você não encontrou, acompanha no telão, já está ali, diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Teu Espírito já se move aqui nessa casa, nesse lugar. Sabemos e sentimos a Tua presença aqui, Pai, e queremos Te ouvir, queremos ser ministrados pela Tua palavra, pelas Tuas escrituras, Pai, porque, como João diz, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a Sua glória, Pai, e essa palavra revelada, nós queremos recebê-la nas nossas vidas nessa manhã. Por isso, pelo Teu Espírito Santo, ministra cada um dos nossos corações, personaliza essa palavra, a realidade de vida que cada um que aqui está ouvindo, seja presencial ou online, possa, meu Deus, receber essa palavra em suas vidas e que ela produza os efeitos que o Senhor deseja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz de mim apenas um instrumento em Tuas mãos, ainda guarda essa casa com os Teus anjos, Pai, que nesse ambiente a Tua glória resplandeça e prevaleça sobre todo e qualquer outro nome, sobre toda e qualquer outra intenção. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Queridos, nesses dias nós ouvimos muito, quem não sabe, nós estamos aí numa semaninha de congressinho, que nós demos o nome do congressinho de verão, e nós temos ouvido muito falando sobre reorganização. E por que reorganizar a vida? Porque Deus tem algo novo para nós vivermos, amém? A palavra fala que depois de toda a tempestade vem o quê? A bonança, vem um tempo novo, vem é igual quando você pega aquela chuva, aquele tempo fechado, e a tempestade passa, o céu abre, o sol vem, e às vezes aparece até aquele arco-íris lindo, aquilo desperta um novo ânimo, uma nova disposição, essa certeza que o Espírito de Deus tem colocado nos nossos corações, que Deus tem algo novo para nós vivermos. Agora, a grande pergunta é como nós vivemos o novo de Deus, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus tem uma vontade para nós. Fala aí para o irmão que está do seu lado, Deus tem uma vontade para você. Deus tem uma vontade para cada um de nós, amém? E a nossa resposta diante dessa verdade, pode determinar o curso das nossas vidas, aquilo que nós viveremos. Como assim, Márcio? Paulo diz em Romanos 12:2, para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Ele está dizendo, existe um padrão deste mundo, não se moldem a ele, pelo contrário, transforme-se pela renovação da sua mente. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, a partir do momento que vocês entregam sua vida para Jesus, algo novo se descortina diante dos seus olhos. Agora deixa o velho modo de pensar, de agir, de considerar as coisas, que é o padrão comum do mundo, e renova a sua mente na perspectiva dessa nova revelação. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade, mas depende de nós também vivermos ou não essa vontade. E o que me fez considerar esse tema foi quando eu estava lendo a respeito daquela passagem de Marta e Maria. A gente já ouviu falar, a grande maioria eu acredito que sim, sobre esse trecho. Eu vou ler, eu não vou pregar sobre ele, mas algo me chamou a atenção, que está em Lucas 10, de 38 a 42, que diz assim, que aconteceu que indo eles, os discípulos, junto a Jesus ali, pelo caminho, eles encontraram ali, entraram numa certa aldeia,
e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, se a gente conseguir visualizar esse evento, é como se Jesus entrasse na tua casa, atendendo um convite seu, junto aos seus discípulos, junto àqueles que os acompanhavam. Pensa a honra e o privilégio de você receber Jesus em sua casa. Marta era aquela pessoa ativa, era aquela pessoa que queria honrar a presença de Jesus ali na casa. Então ela se diz, talvez ela foi lá preparando um bolo, preparando uma refeição, um suco, arrumando a mesa, limpando tudo, deixando, porque ela queria honrar a presença de Jesus. Agora Maria falou: eu estou diante de Jesus, o que eu posso oferecer a Jesus? Nada, eu só posso receber de Jesus. E aí fala que ela também se assenta aos pés de Jesus, o que significa que Maria não tomou essa decisão sozinha. Outras pessoas entenderam o privilégio de se estar na presença de Jesus e também sentaram. Agora, o que me chamou a atenção é que o texto, Jesus diz a Marta, quando ela fala: puxa, eu estou aqui servindo sozinho e todo mundo aí te ouvindo, e Jesus fala: Marta, você está ansiosa com muitas coisas, mas uma só é o que? Necessária. É como se Jesus estivesse falando aqui sobre uma necessidade. E que necessidade é essa? A necessidade de conhecermos a palavra e a vontade de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus tem uma vontade para as nossas vidas. E Jesus vem e fala: essa é a boa parte. Isso é aquilo que é necessário para você. E o próprio Jesus demonstra isso. Enquanto ele esteve como homem nessa terra, no seu ministério terreno, Jesus buscava conhecer e praticar o quê? A vontade de Deus. João 5,19, Jesus diz assim: na verdade vos digo que o Filho, falando de si, por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus está falando: eu não faço nada por mim, na minha natureza humana carnal, mas o que eu faço é o espelho daquilo que eu vejo o Pai fazendo. João 4,34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus entendia que Deus tinha uma vontade para ele e para a humanidade. Afinal, Jesus veio cumprir um propósito de Deus. Jesus veio cumprir a revelação do amor de Deus pela humanidade. E esse era o propósito de Jesus: fazer e realizar a vontade do Pai. João 6,38, Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Por isso, queridos, que a Bíblia fala, como lá em Lucas 5,16 e outros textos, que eventualmente Jesus se retirava para lugares solitários, para o deserto, para orar, para buscar. Você fala: puxa, mas ele não é Deus? É, mas ele era Deus em forma de homem, aqui vivendo como nós, sujeito a todos os nossos desejos, inclinações e pensamentos carnais, sujeitos a essa alma que tenta nos conduzir a vivermos pelas nossas emoções. E por isso Jesus orava e buscava conhecer a vontade do Pai sobre a sua vida. E aí eu te pergunto: você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Porque se você não sabe qual é a vontade de Deus, como que você vai conseguir viver a vontade de Deus para receber aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida nessa terra? Nós corremos um perigo, porque nós podemos viver as nossas vidas acreditando que nós estamos fazendo e vivendo aquilo que é a vontade de Deus, quando na verdade Deus pode não ter nada a ver com aquelas que foram e são as nossas escolhas. Qual o perigo disso, queridos? Exatamente, a gente viver fora do propósito de Deus. Ezequiel fala algo interessante. Ezequiel 13:2, ele diz assim:
Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga a eles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Verso 6, suas visões são falsas, suas adivinhações mentira, dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou, contudo espero que suas palavras se cumpram. Ele está falando, os caras, eles estavam fazendo as coisas, afirmando coisas que eram provenientes da sua própria imaginação, do desejo do seu coração, e que não tinham nada a ver com aquela que era a perfeita vontade de Deus para suas vidas, amém, queridos? Por isso nós precisamos entender e buscar conhecer a vontade de Deus. Jesus faz uma séria advertência a esse respeito. Mateus 7:21 ele fala, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então Jesus, além de condicionar o que nós viveremos nessa terra, ele condiciona aquilo que nós viveremos na eternidade ao fato de nós conhecermos e vivemos a vontade do Pai. Por isso é imprescindível conhecermos a vontade de Deus, amém? Agora a pergunta é como? Então eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. Os teólogos discorrem que existe pelo menos duas vertentes da vontade de Deus: a sua verdade secreta, a sua vontade secreta ou oculta, e a sua vontade revelada, amém? A vontade secreta ou oculta de Deus é aquilo que corresponde a quem Deus é, soberano, criador sobre todas as coisas, e que exerce o domínio e o controle absoluto e soberano sobre todas as coisas. O que diz que a respeito do curso das nossas vidas e das nossas decisões, isso não interfere na vontade soberana de Deus, aquilo que Deus determinou para a criação. Por isso que você tem na Bíblia um livro chamado Apocalipse, que ele já determina aquilo que vai acontecer, porque isso já é determinado e estabelecido por Deus, e absolutamente nada pode mudar isso, nem as trevas, nem demônios, anjos caídos, nem as pessoas que fazem o mal, nada, tudo isso já está dentro da pré-ciência, da pré-sabedoria de Deus, amém? Isaías 46, 9 e 10 diz assim: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, amém? Deus não precisa pedir licença para ninguém para fazer o que Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele faz aquilo que bem entende, amém? Porque Ele é o Criador de todas as coisas e todo o poder emana dEle, aleluia. Essa é a vontade soberana de Deus, e nada a frustrará. Agora Deus tem a sua vontade revelada, e essa vontade ela é importante para nós, porque é aquela que nós podemos conhecer através das Escrituras. Qual é a vontade de Deus? Por exemplo, por que eu sei que eu devo amar o meu próximo? Porque a Bíblia me fala isso. Por que eu sei que eu tenho que guardar minha língua e não ficar falando mal dos outros, e não ficar fofocando? Porque a palavra me fala isso. Porque eu sei que eu tenho que agir com justiça, tenho que exercer misericórdia, porque a palavra de Deus me instrui isso. Porque eu sei que eu devo andar humildemente, não permitir que o orgulho encontre lugar e domine o meu coração, porque a palavra me instrui a isso. É a palavra que fala que eu não devo roubar, que eu não devo matar, que eu não devo enganar as pessoas, que eu não devo mentir, caluniar, fornicar. Eu sei que essa é a vontade de Deus, porque está revelada na palavra de Deus, amém, queridos? Por isso que o salmista fala, Salmo 25, 12, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Essa instrução de Deus, ela está à minha disposição e à sua disposição. Quando você se dispõe a ler a palavra de Deus, você descobre mais coisas de Deus a teu respeito do que você imagina. Para mim, pelo menos, foi essa a sensação que eu tive. Eu nunca imaginei que Deus se preocupava tanto e Ele tinha tantas coisas relacionadas à minha vida pessoal do que eu pudesse imaginar. Era tantas bênçãos, era tantas promessas, tantas coisas que eu falei, quem sou eu para Deus se importar tanto comigo? Mas Deus se importa, e essa vontade dEle está revelada na sua palavra, amém?
Agora, basta eu somente conhecer a palavra de Deus? Eu preciso fazer a vontade de Deus, e isso implica em fé e obediência. Por quê? Primeiro eu acredito que aquela vontade é o melhor para a minha vida, e por acreditar nisso, então eu me sujeito a viver essa vontade, a obedecer aqueles princípios que Deus estabeleceu. Jesus ilustra isso com um exemplo em Mateus 21, 28, que ele diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Por quê? Porque às vezes a gente não tem vontade de fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente não tem essa disposição, mas a gente se arrepende, a gente entende que é o melhor, e você vai, e você faz, amém? Jesus fala em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus fala sobre a nossa obediência como um gesto de amor a Ele, como um gesto de entrega, de confiança a quem Jesus é, amém? Não é fazer o que bem entendemos e achar que Deus é obrigado a nos abençoar e fazer dar bom no fim, se nós não estamos preocupados em conhecer e obedecer a palavra de Deus, mesmo que muitas vezes essa vontade revelada de Deus não seja exatamente o que eu gostaria de viver. Jesus nos dá o maior exemplo disso, quando lá no Getsêmani, em Lucas 22, 42, ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, no entanto não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus tinha a palavra revelada de Deus, o propósito pelo qual ele veio na terra. A carne dele não queria viver aquilo, a carne dele queria viver outra coisa. E havia essa luta dentro dele, como existe dentro de mim e dentro de você, com outras coisas em menor intensidade, mas a gente dia a dia precisa lidar com isso, com essas inclinações da nossa carne, das nossas emoções, do nosso coração, que querem fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Jesus falou: não é o que eu quero, Pai, a minha carne não quer mais, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Esse era o propósito de Jesus, e ele foi até o fim, amém, queridos? E muitas vezes, sabe por que nós lutamos em fazer a vontade de Deus? Porque nós não conseguimos entender o desfecho daquilo que Deus nos coloca como propósito para nós vivemos. E aí a gente reluta, porque a gente quer viver a nossa vontade a curto prazo, rápido, nós queremos ver resultados, e Deus está falando: filho, vai por esse caminho, porque eu tenho uma bênção preparada para você lá na frente. Só que a gente não quer esperar, a gente quer ver acontecer rápido, a gente quer viver as coisas de Deus. E se a gente conseguisse vislumbrar isso e saber o quanto vale a pena obedecer a Deus, nós agiríamos diferente. Paulo fala em Gálatas 1,4, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para livrar-nos do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Por isso nós precisamos buscar conhecer essa vontade de Deus, sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, e então cumprimos a sua vontade, amém, querido? O salmista, no Salmo 143, 10 fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guie-me por terra plana. O salmista estava consciente de que a direção certa a seguir era a direção segundo a vontade de Deus. E eu te pergunto, você tem hoje certeza de que os caminhos que você tem trilhado na tua vida são a vontade de Deus para você? Responde para você mesmo. Porque eu olho para a minha história, queridos, eu vejo quanta besteira eu já fiz na minha vida, achando que aquilo era vontade de Deus, quando na verdade era vontade do meu coração. Como eu já entrei em relacionamento e me dei mal, me estrepei,
bati de frente com todo mundo, porque eu falava, é Deus, não tenho por que não ser Deus, Deus está nesse negócio, e todo mundo olhando e falando, cara, você está cego, você está apaixonado, você está sendo conduzido pelas tuas emoções, e eu obstinado fui lá, fiz o que eu queria, me estrepei. Ou quantas vezes você já não comprou coisas, porque você tinha certeza que você precisava daquilo, e de repente você vê que você não precisava tanto daquilo, e agora você está endividado, e perdendo oportunidades que Deus sim está colocando na tua vida, porque agora você se envolveu em algo que você não precisava. Ou às vezes o contrário, Deus coloca oportunidades na tua frente, só que porque elas não estão completamente alinhadas com os desejos do teu coração, você perde essas oportunidades de Deus, por não entender isso, e deixa passar aquilo que Deus tinha para a tua vida. Quantas vezes já aconteceu isso? Deus mostrando, vai lá filho, que eu tenho algo preparado para você, vai para aquela vigília, porque eu tenho algo a derramar sobre a tua vida. Ai Senhor, eu estou com uma preguiça, minha carne está gritando para mim ficar deitado aqui, assistindo Netflix, é isso que eu quero, e Deus falando, vai, porque eu vou derramar algo, que isso vai transformar a tua vida, para você viver o que eu quero que você viva. Errar nas nossas escolhas sempre trarão consequências ruins para nós. Amém, queridos? Feita a introdução da palavra, vamos começar agora a pregação. Amém? Vai ser rápido. 2 Pedro 2, 5, 8 diz assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. E aí eu te pergunto, por que uma pessoa justa precisa viver uma vida tão miserável como essa, ao ponto do cara amargar a sua alma, a sua existência, todos os dias da sua vida? Responde para mim. O cara não era justo? Não está dizendo aqui que Deus poupou ele? Que Deus teve misericórdia dele? Por que esse cara amargava? Está escrito aqui, queridos, olha, vivendo entre ele todos os dias, ele atormentava a sua alma justa por causa das maldades. Olha que vida miserável que Ló estava vivendo. E eu te pergunto, por que Ló estava vivendo isso? Gênesis capítulo 13, vou ler um trecho meio extenso, mas é importante para nós entendermos esse contexto. Verso 1 até o 18, diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Ló era sobrinho de Abraão. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão está falando, cara, vamos resolver esse problema, não vamos ficar em briga, intriga familiar, por conta das nossas posses, dos nossos bens. E aí a palavra diz que Ló, então, levanta os olhos e vê toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora,
os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Esse é o momento da separação de Abraão e Ló, por conta dos seus bens, daquilo que eles possuíam. Ló olha para essa campina do Jordão, para esse lugar bonito, verdejante, em meio ao deserto onde eles estavam ali habitando, e deseja esse lugar. Amém? Só que duas coisas importantes que nós precisamos considerar aqui. Ló não necessariamente precisaria se separar de Abraão. Amém? Ele poderia, por exemplo, ter juntado os seus rebanhos junto ao rebanho de Abraão, seu tio, e se sujeitado a viver uma vida junto a Abraão. Por quê, queridos? Porque a palavra diz em Gênesis 12:1 que a promessa de Deus estava sobre Abraão e não sobre Ló. Gênesis 12 fala que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, dos meios dos seus, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, farei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Sobre quem estava a promessa? Sobre Abraão. Ló poderia ter considerado isso, mas Ló quis o quê? A sua independência. Ele quis escrever a sua história, ao invés de viver uma história que estava sendo escrita por Deus. Amém, queridos? E aqui nos faz considerar uma coisa, porque muitas vezes nós somos abençoados, não por nós, mas pela condição que nós estamos, pelo lugar de obediência que nós estamos, por estarmos no centro da vontade de Deus. Muitas empresas são abençoadas porque filhos de Deus, que são fiéis a Deus e vivem os princípios de Deus, trabalham naquelas empresas. A empresa que eu trabalho, por exemplo, ela entendeu que ela abrindo as portas para cristãos trabalharem nela, eles eram abençoados, a empresa começou a prosperar, eles começaram a abrir as portas e quase virou um requisito a pessoa ser cristão, porque eles começaram a ver que dava bom, que a empresa ia bem, porque além do cristão viver os princípios morais e éticos corretos, e isso é algo que é bom para o empresário, além disso, o cristão carrega sobre si uma promessa de Deus, e quando você está ali, por isso que você abençoa não só você, mas aqueles que estão à tua volta. Então, é você estar no lugar certo, na companhia certa, no tempo certo, debaixo da perfeita vontade de Deus, amém? Ló não se preocupou com isso, ele achou que dizia respeito a ele também. E aí nós vemos o segundo ponto, que Ló faz então uma escolha baseada no quê? Naquilo que ele viu e naquilo que ele desejou. Ló deixou de considerar aquilo que ele não via, mas aquilo que era uma promessa de Deus. A palavra fala que levantou os olhos Ló e viu toda a campina. Então ele procura e encontra algo que despertaria esse interesse nele. E isso, queridos, é um perigo, porque muitas vezes nós associamos a ser a vontade de Deus para as nossas vidas aquilo que nós olhamos e desejamos. Isso é muito comum acontecer, e Deus fala, tá bom, você quer, vai lá e faz, porque Deus te deu o livre-arbítrio, você pode fazer, só que não necessariamente aquilo é a vontade de Deus, aquilo é a tua vontade, amém? Eu vivi uma situação interessante esses dias, porque eu sempre morei em casa, e desde que eu casei a gente mora em apartamento, e eu tenho muito desejo de morar em casa, e eu fui conhecer um condomínio em outra cidade, próxima, não muito distante, um condomínio lindo, sonho, aquele que você fala, meu Deus, é o meu sonho, só que,
para melhorar a situação, ele era acessível à minha condição financeira. E eu podia dar o salto para viver o sonho da minha vida, de ter a casa dos sonhos, no condomínio dos sonhos, vivendo. Só que não está no lugar que Deus me plantou. Não está no lugar. E aí eu orei e falei: Senhor, Deus falou, se você quiser, eu já te dei todos os recursos. Só que você sabe aonde é a minha vontade para a tua vida hoje. Isso não significa que não possa ser amanhã ou algum dia. Mas hoje eu te plantei em um lugar porque eu tenho uma promessa e um propósito na tua vida. E eu, como não sou burro nem nada, eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim. Então eu adio aquilo que é a minha vontade para viver hoje a perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4,18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, queridos. Eu deixo de viver algo que é transitório na minha vida, mas eu estou semeando naquilo que é eterno, aquilo que tem recompensas muito maiores para a minha vida. Amém? Os nossos olhos são facilmente influenciados e a gente cai nas armadilhas que eles nos pregam. Por quê? Porque o que é material é transitório, passa. Agora, viver debaixo da vontade perfeita de Deus traz bênçãos eternas para as nossas vidas. Amém, queridos? Qual foi então a consequência da escolha de Ló? E qual foi o resultado da fé de Abraão nas promessas de Deus? Porque é exatamente isso que acontece na vida de uma pessoa. Você colhe o quê? Aquilo que você... Gálatas 6,7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Então você colhe aquilo que você planta, e não demorou muito para começarem a surgir as consequências da escolha de Ló. Gênesis 14:8. Então saíram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, que é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomeres, aí se você quiser colocar o nome no teu filho, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5, era o vale de Sidim, estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Amém? Não demorou muito para o sonho dos olhos de Ló se transformarem no seu inferno particular. Agora, aquilo que fez ele abrir mão de estar debaixo da promessa de Deus junto ao seu tio Abraão, agora se torna o motivo do seu inferno particular, porque ele, com a sua família e com todos os seus bens, são levados cativos pelos povos inimigos. Tudo o que ele tinha, toda aquela que foi a razão da sua separação do seu tio Abraão, que eram os seus bens, tudo é levado cativo agora. E queridos, vou ser muito sincero com vocês não têm a consciência e a ideia da quantidade de pessoas, de irmãos, que nós ministramos nessa casa, que um dia chegaram com toda a certeza absoluta do mundo, dizendo: Deus me falou que é isso, eu vou viver isso, e estavam certos de que aquilo era a vontade de Deus, e se fecharam para qualquer opinião e conselho contrário, e pouco tempo depois eles voltam amargando. Tinha certeza que aquela pessoa era a pessoa certa para casar, e agora está vivendo um inferno, não sabe o que faz, e já falando em separação em poucos meses de casamento. Tinha certeza que aquela sociedade era de Deus, por quê? Porque era o que ele queria viver, e agora está vivendo um inferno, porque o sócio está dando chapéu, está fazendo não sei o quê, e está perdendo tudo que tinha, porque entrou numa furada. Por quê, queridos? Porque nós acreditamos naquilo que nós queremos, e deixamos de dar ouvido àquela que é a vontade de Deus. E Ló estava vivendo isso, e ironicamente, adivinha quem foi resgatar Ló? Aquele que tinha promessa,
aquele que permaneceu naquilo que Deus havia determinado. Gênesis 14:14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque existem aqueles que permanecem, que são os intercessores, que oram, que clamam pela sua vida, e que estão firmes ali de mão estendida, quando você dá uma cabeçada, e eles estão ali para te ajudar, para te dar uma força, para você se reerguer, para você se levantar. O que Deus estava sinalizando para Ló aqui é: estou te dando uma nova oportunidade, você está entendendo? Estou te colocando de novo do lado da pessoa que você não deveria ter saído. Estou te trazendo de volta para o lugar que você deveria estar. Você está entendendo que a tua escolha te levou para um caminho errado, para um caminho de prisão, para um caminho de morte, e você está entendendo que eu levantei exatamente aquele que você não deveria ter deixado, para estar junto com você, te resgatando e te trazendo para você recomeçar, para você se arrepender e voltar ao centro da minha vontade. É o que Deus estava falando nas entrelinhas aqui para Ló. Porque Deus não desiste de nós, mesmo em meio aos nossos erros, queridos. Deus sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade, quando nós entendemos e abrimos o nosso coração a receber e a obedecer a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente erra, a gente toma um curso errado, acredita no nosso coração, ao invés de prestar atenção naquilo que o Espírito de Deus está falando, mas quando você se arrepende e volta, Deus fala: tá bom, filhão, vamos lá. Foi assim com o filho pródigo, lá em Lucas 15, ele achou que era pegar os bens que ele tinha e gastar, farreando na vida, se deu mal, se arrependeu, ele voltou. Como que o pai estava esperando ele? De braços abertos. Vem, filho, vamos começar a tua história de novo, vamos voltar do ponto onde você saiu do trilho, e vamos voltar para o caminho certo, porque o que eu tenho para a tua vida, eu não quero que se frustre. Aleluia. Agora, quem acha que Ló entendeu tudo isso e obedeceu? Por quê? Porque Ló tinha uma escolha e uma decisão firme no coração dele. E aí, queridos, tem uma palavrinha maldita chamada orgulho, que quando ela entra no coração da pessoa, você está nadando de braçada no cocô, mas você não quer sair dali, porque sair dali significa você ter que se humilhar ao teu próprio ego, pela decisão e pela escolha errada que você fez. E isso é duro. Existe uma grande diferença entre obstinação e perseverança. Perseverança é quando você escolhe viver a vontade de Deus, e você se coloca naquela posição, e as coisas ainda não estão acontecendo como você espera, mas você persevera, porque você sabe que aquele que fez a promessa é fiel, amém? Você sabe que lá na frente vai dar bom, então eu vou continuar, eu vou perseverar, porque eu sei que é aqui que Deus me colocou. Agora, obstinação é quando você vai pelo caminho errado, Deus está te mostrando que está errado, a vida está te mostrando que está errado, o que você está vivendo está te mostrando que está errado, mas você não volta, porque você está obstinado no teu coração a viver aquilo. No linguajar mundano a gente falava, é o popular mulher de malandro, gosta de apanhar, gosta de se dar mal. Eu me lembro quando eu escolhi um namoro, no começo da minha caminhada, contra a vontade de Deus e contra a vontade da minha liderança, da minha família e de todos que me amavam, porque estava na cara que não era de Deus, que era uma furada. Só que eu estava encantado. Sabe quando você está encantado, apaixonado? Quem já ficou assim, encantado, apaixonado um dia na sua vida? A gente fica um idiota. É verdade. Cara, você não ouve ninguém, você não dá atenção para ninguém, a pessoa escreve na lousa para você, você finge que não vê. Você quer aquilo, o teu coração está determinado àquilo. E eu fui trouxa.
até que veio a consequência, e aí me dei mal. Só que Deus é tão bom em misericórdia, porque Ele guarda os Abraãos dele para nos socorrer, e tinha ali o Abraão de Deus para me socorrer, e graças a Deus, que quando eu recebi esse socorro, eu tomei a decisão certa de abandonar aquele caminho errado e me voltar para Deus, e hoje eu tenho uma família linda, abençoada por Deus. Hoje eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, não fiquei obstinado para aquilo, entendi que errei, me humilhei, fiquei 1 ano sentado no banco, aqui amargando as consequências da minha decisão, mas eu sabia que Deus era bom, que Deus me amava e que Ele é fiel e que Ele ia honrar a minha decisão de arrependimento e de me voltar a Ele. Assim Deus fez. Ele me restaurou, cuidou de mim e me colocou de volta no caminho que Ele tinha preparado para mim. Graças a Deus que eu escolhi a segunda opção. Agora Ló não, queridos. Ló foi pelo caminho da obstinação e volta a morar em Sodoma. E toda escolha trará a sua. Aquilo que você semeia, você vai. E foi o que aconteceu na vida de Ló. Querem saber o desfecho da história? Quem quer? Fala aí. Gênesis 19. Vou ler mais um trechinho comprido, mas que vai fechar essa história. Gênesis 19, do 1 ao 13. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Eu não sei o que Ló estava fazendo sozinho na porta da cidade, mas isso já mostra que as coisas não estavam muito bem. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Ló era um cara bom ou um cara ruim? Poxa, passaremos a noite na praça, disse os anjos. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: aonde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha o nível da baixaria que era essa cidade. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entender, mas não faça nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha o desespero de Ló. Para não acontecer nada com esses anjos de Deus, ele oferece as próprias vidas como um sacrifício. Desespero. Sai da frente, gritaram e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Olha a situação que Ló se enfiou. Agora, quer saber qual foi o desfecho da história? Deus manda a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Ló perde todos os seus bens, perde a sua casa, vê a cidade que ele escolheu, com sua obstinação permaneceu, ser destruída, perde a sua esposa, que fica presa em seu coração naquele lugar, e a palavra diz que ela se torna uma estátua de sal. E para terminar de maneira ainda mais trágica a história, depois da fuga de Ló, as 2 filhas abusam do próprio pai no momento de embriaguez, e as 2 filhas engravidam do pai, com medo de não gerar descendência, porque agora eram os 3 em fuga. Como diz aquele ditado, desgraça pouco é bobagem. Olha as consequências na vida de Ló. Tudo isso
porque Ló escolheu a sua vontade ao invés de permanecer na vontade de Deus. Tudo porque Ló se deixou levar pelas suas emoções, ao invés de agir pela sensatez da sua razão. E aqui é o grande perigo, queridos, porque Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agir pelas nossas emoções, se deixar se levar pelos nossos sentimentos, e não agir pela razão, na palavra de Deus, é um grande perigo nas nossas vidas. E Deus tem promessas para nós nesse tempo novo. Deus tem, eu tenho convicção disso no meu coração, mas elas passarão pelas provas das nossas escolhas. Não é porque Deus tem um tempo novo para a sua igreja, para o seu povo, que significa obrigatoriamente que você viverá isso. Isso vai depender das escolhas que você faz, em obediência ou não àquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, e é você que decide. Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 10:23, ele repete e diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo está dizendo, eu posso fazer qualquer coisa, Deus te deu esse livre-arbítrio. Se você quiser sair desse culto, ir para um prostíbulo, encher a cara, deitar com uma prostituta, e amanhã sair para trabalhar, você vai, Deus não vai te impedir, só que você vai colher os frutos das suas ações. É isso que Deus está nos alertando e nos despertando. De maneira diferente, se você escolher permanecer na vontade de Deus, vivendo os princípios, buscando na palavra, aquela que é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, e se sujeitar a obedecê-la, você vai viver as promessas de Deus sobre você e sobre a sua casa. Nós colheremos os frutos das nossas ações e das nossas decisões. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Quem escolhe? Eu e você. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Do que depende a nossa vida e a nossa longevidade nessa terra? Do quanto nós estamos dispostos a obedecer e escolher fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus já propôs, está aqui, ó, o caminho de vida é esse, o caminho de bênção é esse caminho é morte, esse caminho é maldição. Por quê? Porque Ele fere os princípios da minha palavra. Por isso que você conhece a verdade e ela te liberta, porque ela mostra que ali é a morte, mas aqui é a vida, e aí Ele te desperta. Agora você escolhe a vida para que você viva. Deus tem uma vontade para cada um de nós, e essa vontade está diretamente relacionada às suas promessas reveladas, e a decisão está com cada um de nós, em fazermos as escolhas certas, sujeitando-se em obediência à vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Hebreus 10:35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Deus deseja nos abençoar, sim ou não? Eu tenho plena convicção disso, mas cabe a cada um de nós as escolhas certas para nós vivermos o que Deus tem para nós. Deus não fará por nós aquilo que cabe a nós fazermos. Entenda isso. Não adianta você tomar suas decisões e querer colocar na conta de Deus, ou na conta da liderança, ou na conta de quem for. Você é responsável por aquilo que você semeia. As sementes de Deus são responsabilidade tua, e é você que determina o que você faz com ela. Amém? Então não coloque na conta de outros, não arrume bode expiatório para justificar a amargura das suas decisões erradas. Se sujeite a Deus, se sujeite à sua palavra, se sujeite à sua vontade, se sujeite em obediência, e aí você vai descobrir a maravilha de se viver debaixo das promessas e das bênçãos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus então. Glória a Deus.
Porque Deus tem nos falado, Deus tem nos ministrado, Deus tem nos despertado para reorganizarmos a nossa vida e vivemos as bênçãos e as promessas dele, amém? Feche seus olhos no seu lugar, curva a tua cabeça por um instante. Nós já estamos para encerrar o culto, eu não vou me estender muito mais, mas eu não posso terminar esse culto sem antes dar uma oportunidade, especialmente para você que nos visita nessa manhã em primeiro lugar, você que talvez entrou aqui pela primeira, segunda vez, não importa, você também que nos assiste na internet, e de alguma forma essa palavra falou ao teu coração, e talvez você entendeu que você já tem feito tantas escolhas na sua vida, você já tem tomado tantas decisões, e isso já trouxe tantas consequências adversas para você, você já amargou tantas consequências ruins, e hoje você está ouvindo e entendendo que Deus tem um caminho, Deus tem um propósito, Deus tem um sonho e uma bênção para a tua vida. Só que Ele não pode simplesmente chutar a porta do teu coração, sendo que foi Ele que te deu a chance e a oportunidade de tomar essas decisões na tua vida. Mas você pode abrir a porta do teu coração para Jesus entrar. Você pode permitir que Deus estabeleça os sonhos e a perfeita vontade dEle na tua vida. E à medida que Deus for revelando isso a você, você pode escolher a viver em obediência a essa vontade e colher frutos bons na tua vida, no teu relacionamento, na tua casa, em cada área da tua vida, porque a bênção de Deus, ela nos enriquece, não acrescenta dor, ela nos preenche, ela nos faz plenos, ela nos tira daquela condição de frieza e tristeza, e ela nos renova com uma esperança viva. Por isso, eu quero te dar a oportunidade, se você deseja, especialmente se você nos visita nessa manhã, de fazer uma oração entregando o teu coração e a tua vida a Jesus, entregando os teus caminhos a Jesus, para que você possa viver segundo aquilo que Ele passará então a revelar para a tua vida, para que você viva as bênçãos dEle sobre você. E se você deseja fazer essa oração, todos com os olhos fechados, esse é o momento de estarmos na comunhão do Espírito de Deus, mas dê um sinal a Jesus, levante uma das suas mãos a Ele, especialmente se você nos visita e deseja entregar o teu coração, os teus caminhos a Ele, levante uma das suas mãos, e se você levantou a sua mão como um sinal a Jesus, eu quero te pedir, se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Feche os seus olhos e coloque a tua mão sobre o teu coração. Se você deseja nessa manhã, faça isso, entregue a sua vida para Jesus, para que você viva os sonhos dele. Se coloque de pé, você não precisa ter vergonha de ninguém, porque ninguém vai conseguir mudar o destino e o rumo da tua vida. Só quem pode fazer isso é Jesus. Então não se importe com quem está à tua direita ou à tua esquerda, se importe nesse momento com aquele que pode transformar a tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você se colocou de pé, põe a mão sobre o teu coração e ore assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego nessa manhã, eu te entrego nessa manhã as chaves do meu coração. as chaves do meu Eu coração. tomo uma decisão, Eu tomo uma decisão que é viver a a tua perfeita vontade tua perfeita vontade sobre a minha vida. sobre a minha vida. Eu não sei como fazer isso, Eu não sei como fazer por isso. isso eu me entrego a ti, Por isso eu me entrego a mas ti. eu determino Mas eu que à determino medida que eu conhecer que à medida que eu a conhecer tua vontade para mim, a tua vontade eu para mim, estarei disposto eu estarei a disposto te obedecer, a te obedecer, porque eu quero viver porque eu quero as viver tuas promessas, as tuas promessas sobre a minha vida, sobre a minha e vida, sobre a minha casa. sobre a minha casa. Por isso nessa manhã Por isso nessa eu manhã te entrego eu te entrego as minhas vaidades, as minhas vaidades, as minhas obstinações, as minhas obstinações, as minhas vontades carnais, as minhas vontades carnais, e eu me sujeito a viver uma vida a viver uma vida conduzida pelo teu Espírito Santo. pelo teu Espírito Fala Santo. comigo, Fala me comigo. mostra o caminho certo, Me mostra o caminho me certo. ajuda E me ajuda a viver a tua perfeita a vontade viver a sua perfeita vontade sobre a minha vida, sobre a minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te peço sobre esses filhos e filhas, marca-os para viver uma nova história, marca-os para viver um novo tempo, capacita-os para fazerem
as decisões e as escolhas certas em suas vidas, Pai, para que eles possam colher bons frutos, para que eles possam viver a plenitude da Tua alegria, da Tua paz, da Tua graça, da Tua misericórdia, de tudo que o Senhor tem preparado para nós, para que eles sejam plenos em Ti, Senhor, como são aqueles que vivem debaixo da Tua obediência, debaixo da Tua graça e do Teu favor. Abençoa-os, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Podem sentar, glória a Deus. Queridos, se você fez essa oração, mais 5 minutinhos nós estaremos encerrando. Essas irmãs com os tablets do Ministério Boas-Vindas, elas estarão ali atrás na saída para te receber. Se você puder deixar o teu nome, telefone, e-mail, uma forma da gente convidar para outras reuniões, orar pela tua vida também, é bem rapidinho. Elas estão ali devidamente protegidas para te receber e a gente poder viver esse tempo junto, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos terminar esse culto, essa manhã, em adoração diante da presença do Senhor. Abre o teu coração diante de Jesus. Talvez você precise se reconciliar com Deus no que diz respeito a viver segundo a vontade e os propósitos de Deus. Talvez você tomou uma rota diferente daquilo que o Senhor tinha para a tua vida e tem sido muito difícil você voltar. Mas Deus, Ele traz a sua palavra porque Ele quer trazer juntamente o conserto. Ele quer te dar uma nova chance, Ele quer te dar uma nova esperança. Deus levanta os seus Abraãos para trazer essa palavra, para te ministrar, para você entender que tudo pode voltar a ser como era naquele tempo quando você estava alinhado com Deus. Simplesmente abra o teu coração, se volte ao Senhor. Confie a tua vida nas mãos daquele que é poderoso para fazer você viver uma vida abençoada e plena, em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Faça dessa adoração a sua oração diante do Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome e teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Agora sim, igreja, nós levantamos as nossas vozes. Deixa o céu e deixa o céu descer.
descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer. Quando você diz, deixa o céu descer, você está dizendo, eu quero viver a tua vontade sobre a minha vida aqui nessa terra. Mais uma vez, como deixa o é no céu. e deixa o céu descer, e deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, pois teu é o reino, teu amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Levante suas mãos aos céus. Diga assim: Senhor, venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade sobre a minha vida aqui nessa terra, como a tua vontade é feita no céu. Me ajude a tomar as decisões certas. Me ajude a andar alinhado com a vontade do Senhor revelada na tua palavra, porque eu creio que o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, e pela fé eu escolho olhar não para aquilo que os meus olhos veem, mas com os olhos da fé naquilo que eu creio, certo de que no Senhor eu não serei confundido, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma forte salva de palmas a Jesus e busque esse alinhamento com a vontade de Deus. Busque viver a perfeita vontade do Senhor na tua vida, e certamente você testemunhará as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e a tua casa, amém? Em nome de Jesus, levante sua mão aos céus, que o amor de Deus Pai, a graça que há em Jesus, a unção, a consolação e as ministrações do Espírito Santo que nos revelam a vontade do Pai estejam sobre a tua vida, e que você encontre graça para se sujeitar à perfeita vontade de Deus e viver as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus, amém? Vai debaixo dessa palavra, que Deus te abençoe para um domingo abençoado.